Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa. Eu já trago uma aula especial. Vamos conhecer? O objeto de conhecimento da nossa aula diz assim: reconstrução das condições de produção e circulação e adequação do texto à construção composicional e ao estilo do gênero, lei, código, estatuto, regimento, etc. Detalhamento da nossa aula. Textos normativos e legais e suas finalidades. Elementos constitutivos, hierarquização de seus itens, subitens e suas partes. Textos normativos e legais e suas marcas linguísticas. Efeitos de sentido. Então vamos para a nossa aula. Então hoje nós vamos mergulhar no universo dos textos de natureza jurídica. Vamos compreender esse tipo de texto, essa tipologia textual, e vamos focar no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, vamos entender quais são essas condições de produção e de circulação desse gênero textual, dos textos de natureza jurídica. Então, o que eles são, né? Esses tipos de texto, essa produção e essa circulação desses textos vai se referir exatamente ao contexto, né, às circunstâncias em que o texto propriamente dito, o texto, seja ele uma norma, seja uma lei, né, em que esse texto é produzido, certo? Então, essas condições de produção vão se referir exatamente a esse contexto. Qual é o contexto em que surge esse tipo de texto, o texto jurídico, né? Em que ele é produzido, ou seja, em que ele surge, que vai se escrever, para quem vai se escrever, qual é a finalidade, o objetivo. Então, quem escreve, quem produz o texto jurídico, para quem é produzido o texto jurídico, seja lei, seja norma, seja o estatuto, e qual então será a finalidade, o objetivo desse tipo. E como esses textos circulam, ou seja, onde eu posso encontrar, onde é divulgado e como é recebido, qual é a recepção que esse tipo de texto tem, né? Então, são essas as características, então, das condições de produção e de circulação dos textos jurídicos, e é isso que nós precisamos entender, como eles são produzidos, divulgados e recebidos. Um exemplo disso, vamos ver então, e aí nós temos, por exemplo, uma lei. Você sabe que a nossa sociedade é regida por leis, né? Nós temos a nossa Constituição Federal, que é a lei maior que constitui, estabelece a nação e também dá o direcionamento de como se governa, do seu regimento, da sua estrutura. Ela cria o Estado brasileiro, a Constituição Federal. Então, que lei é essa? Essa é a nossa lei maior. A partir dela, então, vão se derivar outras leis. Uma lei, ela é produzida, ela é constituída por legisladores. Então, você já sabe que eu não posso fazer uma lei por mim mesma, se eu não for uma legisladora. Se eu não for, por exemplo, uma deputada, uma senadora, né? Então, a lei é produzida pelos legisladores, porque eles que são, de fato, aqueles que têm a atribuição legal, foram eleitos para constituir, para criar as leis que são, né, todas elas são amparadas lá na Constituição, elas não podem diferir
da Constituição, elas têm que estar lá sobre o grande guarda-chuva da Constituição Federal. Porque se fizer fora da Constituição, né, é uma lei inconstitucional. E as leis têm que ser constitucional para que elas tenham vigência e valor. Então, a lei é produzida pelos legisladores, como, por exemplo, deputados, senadores, com o objetivo de regulamentar. Isso é importante você entender. Então, a lei é produzida pelo legislador e ela tem uma função, ela tem um objetivo. É para regulamentar o quê? As ações, os comportamentos, as atitudes na sociedade, as atitudes dos indivíduos, né, na sociedade e da sociedade como um todo. Então, você já sabe que toda a sociedade é regida, é governada por leis, para que tenha ordem, para que possamos conviver em sociedade, é necessário nós sermos cidadãos que obedecem, que são regidos pelas leis, certo? E também ela vai circular, essa lei, quando é criada, construída pelos legisladores e depois aprovadas e sancionada, tem todo um percurso para isso, tem todo, né, um procedimento. Essa lei vai circular no Diário Oficial, ou seja, ela vai aparecer no Diário Oficial, ela vai aparecer nos sites governamentais e também nos meios de comunicação, né? A forma, então, que ela vai circular, sua condição de produção e de circulação, né? Quando ela aparecer no Diário Oficial, então ela já vai entrar em vigor. Muito bem, espero então que você tenha entendido esse aspecto, né, do texto jurídico, como por exemplo a lei, como é o seu contexto de produção e de circulação. Agora então, vamos entender a construção composicional desse gênero, certo? Trata-se de quê? Dessa estrutura típica do gênero, ou seja, como o texto jurídico é organizado. Então, a estrutura composicional do texto jurídico é essa estrutura, essa organização que o texto recebe. O texto jurídico é um texto que ele é organizado, hierarquizado, ele tem toda uma composição, uma estrutura que o organiza para que ele seja compreendido, para que ele seja interpretado e aplicado. Ele precisa ter uma estrutura e ela é típica do gênero jurídico. Tá? Não é uma estrutura, por exemplo, do tipo para literatura ou para outra por exemplo, um gênero textual de receita ou do romance. Não, tem uma estrutura que é específica desse gênero, é como esse gênero é organizado. Por exemplo, leis e códigos, né? As leis que constam, né, da nossa legislação brasileira e os códigos, Código Civil, Código Penal brasileiro, essas leis e esses códigos, geralmente têm uma estrutura e é necessário ter essa estrutura formal. Como é que consta? Como é que é essa estrutura formal? Ela é constituída como? Como é que ela está organizada, articulada? Ela está disposta com artigos, a lei tem que ter primeiro os artigos com os seus títulos, né? Os parágrafos, os incisos, e todos eles são organizados, os artigos, os parágrafos e os incisos, eles são de tal forma estruturados, organizados, que permite uma composição clara e hierárquica para facilitar a leitura, a compreensão e a aplicação dessa lei, desse código. Então, a lei e os códigos, as leis e os códigos, eles têm essa estrutura definida, né? Essa estrutura que é formal, é típica desse gênero jurídico,
o gênero textual jurídico, que tem artigos, que tem parágrafos e que tem incisos. Então, é essa estrutura que você vai encontrar num texto de natureza jurídica, seja uma lei federal, uma lei estadual, seja um estatuto, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja os nossos códigos, né? Código Civil, Código Penal. Então, eles têm essa estrutura formal, como artigos, com os seus títulos, temos os parágrafos, temos os incisos, e tudo isso está muito bem ordenado para facilitar a leitura, a compreensão e a aplicação da lei. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Tenho certeza que sim. Mas vamos prosseguir para você compreender ainda mais sobre os textos jurídicos. Vamos ver então o estilo do gênero. Então o estilo, né? O que é o estilo desse gênero jurídico? É a linguagem e o tom utilizado no texto que vai variar conforme o gênero, né? Se é a lei, se é o código, se é o estatuto. Então, a linguagem aí que vai ser utilizada, o tipo de linguagem, né? Que é a linguagem jurídica, e também o tom que vai estar lá no texto, utilizado no texto, eles vão variar conforme esse gênero, né? Os textos de natureza jurídica, o gênero aí nós temos lei, temos decretos, temos os estatutos, temos os códigos. Exemplo disso, os textos normativos, né? Que vão utilizar a linguagem formal, a linguagem formal tem como característica ser impessoal, né? Escrita na terceira pessoa, linguagem precisa, evitando ambiguidades. Se a linguagem é precisa, indica que ela vai ter um sentido, um único sentido, vai permitir só um sentido, ok? Agora, minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês já leram algum texto normativo? Você, estudante, você que está nos assistindo, você já leu algum texto normativo? Você já leu, por exemplo, o Estatuto Escolar ou uma lei? Estatuto da sua escola lá? Você já teve a curiosidade de conhecer? Ainda não? Você, adolescente, você já leu o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Se já leu, ótimo. Mas se não, vamos começar? Vamos ver aqui, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, eu tenho aqui, então, esse aqui é um texto federal. Esses textos, os textos normativos, né? O Estatuto é uma lei federal, é um estatuto que tem essa abrangência. Ele atinge todo o território nacional, ou seja, é válido em todo o Brasil. Quando ele foi escrito, quando ele foi publicado. Ele foi publicado ainda nos anos 90, né? Foi publicado no dia 13 de julho de 1990, pela lei, e é a lei número 8.069, certo? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal. Essa é a primeira noção que você tem que ter, né? E é uma lei que traz uns princípios, né, fundamentado em princípio de proteção integral à criança e ao adolescente. Aí você precisa entender o que a lei chama de criança, o que a lei chama de adolescente, né? E também um outro princípio em que esse estatuto é baseado é exatamente a prioridade. Esse estatuto, ele tem prioridade sobre outras leis. Então, os textos normativos, como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem características específicas. E para compreendê-los, né, para compreender esse tipo de texto, como o Estatuto da Criança, é preciso analisar, né, estudar como eles são produzidos, como eles circulam,
circulam na sociedade e como eles são estruturados. Então, vamos ver aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aqui, o Estatuto é a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Veja que já temos algum tempo. E esse estatuto, ele vai dispor sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e ele vai dar outras providências. Veja aqui. Então, 2 objetivos, certo? E ele foi, então, sancionado pelo presidente da República, né? Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta, veja aí, os legisladores, né? Constituíram, construíram, criaram o estatuto e o presidente sancionou. Congresso Nacional é a soma da Câmara e do Senado Federal, certo? Então, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. E veja aqui a estrutura, então, do texto jurídico. Começa com um título. Título 1. O título 1 trata de quê? Vai tratar das disposições preliminares. E aí você já observa a organização estrutural de um texto de natureza jurídica, né? No nosso caso aqui, o Estatuto. Ele traz o título, certo? Ele traz o título, ele traz, e o título é das disposições preliminares, certo? E aquela Constituição que eu falei, ó, artigo, e já tem o artigo 1º. O artigo 1º diz o quê? Que esta lei, lembra que o Estatuto é uma lei federal. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, a disposição preliminar do título 1 e do artigo 1º diz que o Estatuto da Criança vai dispor, vai falar, vai tratar, vai colocar em norma tudo sobre a proteção integral que é oferecida à criança e o adolescente. E o artigo 2º, como você observa, já vai dispor, vai delimitar, vai identificar, né, vai conceituar o que é que a lei considera como criança, já que o Estatuto se destina à criança e o adolescente, se destina a proteger integralmente a pessoa da criança e do adolescente. Então, a lei já vai no seu artigo 2º definindo o que é criança, do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, do estatuto. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade. Então, querido aluno, se você tem até 12 anos de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que você é criança e que você está aqui, né? Nesta lei, você está com a cobertura integral da lei, mas 12 anos incompletos. Lembra? Ainda depois de 12 anos, né? Completei 12 anos. Já estou sendo, já comecei a entrar na adolescência. Então, 12 anos incompleto, você é criança. E o que é que a lei define como adolescente? O adolescente aqui é aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Você tem até 18 anos, você tem entre 12 e 18 anos de idade. Então, perante a lei, ela te definiu como adolescente. E você está debaixo, sob a cobertura do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai trazer uma proteção integral para você. Então, o parágrafo único, veja, eu tenho 2 artigos, um dizendo que a lei dispõe e o outro definindo o que é criança e o que é adolescente. E um parágrafo único aqui do artigo 2º diz assim: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Veja que aqui há
uma situação em que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, ou seja, de forma excepcional, essa cobertura integral, essa proteção integral, que é a criança até 12 anos incompleto e ao adolescente entre 12 e 18 anos, excepcionalmente, a pessoa de 18 até os 21 anos pode receber essa cobertura legal do Estatuto da Criança. Então, aqui nós temos, e aí vou ler apenas o artigo 3º e seu parágrafo único. E talvez seja importante também as famílias, né, você ter acesso a essa leitura completa, o Estatuto completo, para você entender direitinho os seus direitos, né, aquilo que você tem direito. Então, vamos lá. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais. Você sabe quais são os direitos fundamentais, não sabe? Direito à vida, à segurança, à moradia, etc. A educação, a justiça. Então, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, por outras normativas, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Olha, gente, que vocês têm direito, né? E você, como estudante, precisa conhecer isso aqui até para reivindicar. Muito bem. Então, vamos... acho que aqui está suficiente, né? Para você entender do que trata o ECA. Sugiro a você que faça a leitura, professores, pessoas interessadas em conhecer. As famílias deveriam ler integralmente o ECA para conhecer todos esses direitos. Muito bem. Agora, vamos então aprender mais sobre um outro texto também de natureza jurídica. Vamos conhecer o regimento escolar. Aí da sua escola, o que é o regimento escolar? O regimento escolar é um instrumento fundamental para a organização pedagógica e administrativa de uma instituição escolar. Então, a escola, certo? Ela possui um documento chamado regimento escolar, e esse instrumento, esse regimento, é um documento fundamental para que se organize as ações pedagógicas e administrativas da escola. A escola, então, tem esse documento que orienta, que administra a escola, né, no sentido pedagógico e administrativo. E esse é um documento que vai expressar, que vai conter um conjunto de normas e regras para regulamentar todas as atividades desenvolvidas por cada segmento da comunidade escolar. Então, os administrativos, né, a direção, os educandos, em todas, né? Então, suas ações devem estar pautadas na legislação vigente. Lembra? Então, as ações do regimento escolar, elas devem ter por fundamento a legislação vigente, ou seja, não pode discordar da nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal, e nas leis estaduais, né, que acima do regimento escolar tem uma outra legislação da própria Secretaria de Educação, né? E sempre na busca do aperfeiçoamento para a qualidade da educação. Muito bem. Então, o regimento escolar, ele deve garantir, é para isso que ele é constituído, para garantir a gestão democrática da escola, certo? E possibilitando a qualidade do ensino, fortalecendo a autonomia pedagógica, valorizando a comunidade escolar, através das instâncias colegiadas, né? E fazer cumprir as ações educativas que estão estabelecidas no projeto político pedagógico dessa escola, o PPP, esse projeto político pedagógico. Então, o regimento, né, ele vai ter uma função aí de auxiliar, de poder colocar em prática
essas ações do projeto político-pedagógico da escola. Então, vamos aqui analisar nesse regimento aí, algumas ações dos verbos que estão aí, para construir a noção de ordem, ou seja, vai procurar observar se os verbos estão adequados para a construção de uma norma ou lei. Lembra que tem toda uma estrutura? Então, por exemplo, subseção 1 da recuperação e do reforço, isso se tratando da comunidade escolar, certo? Artigo 95, as atividades de recuperação ocorriam da seguinte forma, veja, o verbo aqui destacado para dar esse sentido de ordem. Então, seguindo, nós vamos ver continuamente, né? Essas atividades seguiam continuamente como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem no desenvolvimento das aulas regulares. Paralelamente, veja, as atividades corriam, mas paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, durante os trimestres, sobre a forma de projeto de reforço e recuperação da aprendizagem. Muito bem. Artigo 96, veja aqui, né, a estrutura de um documento normativo, de um documento de natureza jurídica. Artigo 96. Ao aluno em recuperação, podem ser, e aqui nós vemos a estrutura com os verbos, podem ser oferecidas atividades extras e uma nova oportunidade de avaliação. Então, esse documento está aí normatizando como se processa, né, a vida do estudante ali quando ele está em recuperação. Inciso primeiro, esse símbolo aí é um inciso primeiro, nos 2 primeiros trimestres, em cada componente curricular, a média aritmética da nota da avaliação, da recuperação e das avaliações anteriores comporiam a nova nota trimestral. Poder-se-ia considerar, veja como se constitui então a estrutura aqui, linguística, né, com os verbos, poder-se-ia considerar recuperado o aluno que atingisse média mínima 5 no trimestre. É isso aqui que regulamenta a sua vida escolar. Inciso segundo, no terceiro trimestre, em cada componente curricular, o aluno pode ter substituída a nota. Então, o que é que você vai observar aqui? Uma observação, o regimento escolar utilizado nesta atividade é texto cedido por escola particular da cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Mas nós temos as nossas aqui. A instituição possui atendimento escolar a todas as etapas da educação básica, ou seja, educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Então, vamos ver agora o vocabulário do texto jurídico, certo? Seção 4ª da assistência social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, a promoção de sua integração à vida comunitária. E seguindo, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Artigo 204. As sanções governamentais na área da assistência social. Aqui você observa que nós estamos vendo um texto jurídico na área da assistência social, né? Está bem claro. Então, as sanções governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Descentralização política administrativa, cabendo a coordenação às normas gerais, à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas das esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.
e a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Vimos aqui, então, um estudo sobre o gênero, né, dos textos jurídicos. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, você tenha aprendido algo. Até a próxima!